Antes de comprar um fundo imobiliário, eu procuro respeitar algumas regras para não entrar numa furada ou cometer sardinhagem, pois é um dinheiro que estamos investindo por um longo período e queremos ter bons resultados. Conheça agora as regras indispensáveis para comprar um fundo imobiliário. Assista esse vídeo até o final que vai te ajudar muito. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Meta Milionária. Se você tem objetivos de viver de renda passiva, te convido a se inscrever e fazer parte deste grupo de pessoas que têm em comum a mesma meta. Caros investidores, antes de investir, você deve estabelecer algumas regras de análises para ter bons resultados. Você não pode fazer meio que aleatório, tem que ter alguns requisitos básicos para fazer um investimento. É por isso que eu vou te apresentar as regras indispensáveis que eu utilizo para comprar um fundo imobiliário. Assim, eu tenho maiores chances de obter bons resultados e não ficar perdendo dinheiro para os grandes investidores. Só devo frisar que este vídeo tem um caráter educativo e informativo, logo não é recomendação de compra nem de venda. Bom, a primeira regra é analisar o preço do fundo. Você pode utilizar um site como a Status Invest ou Investidor 10 e fazer essa primeira análise. Por exemplo, nesse momento eu estou analisando comprar um fundo de imóveis industriais e logísticos, que eu gosto muito. Vamos para a tela para exemplificar essa primeira regra. Bom, eu peguei como exemplo o fundo BTLG11, que é o fundo que eu estou analisando para compor o meu portfólio de investimentos. Então, nessa primeira regra, o que eu vou olhar é o PVP. Qual que é a regra que eu estabeleço? Nunca adquirir um fundo que esteja com PVP acima de 1. Lembrando que o PVP acima de 1 significa que o fundo está sendo negociado acima do seu valor justo, do seu valor patrimonial por cota, que no caso é de R$ 98,50, e ele está sendo negociado então com 2% de desconto. Então esse fundo já passa pela primeira regra, estando de 1 para baixo, esse PVP, esse fundo já passa pelo primeiro filtro que eu estabeleço. Olha aqui o preço dele, R$ 98,50, né? O preço justo a ser pago, e ele está sendo negociado um pouco abaixo desse preço. Agora com outro exemplo aqui para você entender melhor. Pegando o fundo HGLG11, que é considerado por muitos um dos melhores fundos aí da bolsa. Porém, seu PVP está 1,07, ou seja, esse fundo eu já não posso adquirir nesse momento porque ele já não passa pelo primeiro filtro que eu estabeleci, que é o preço, que tem que estar abaixo de 1 o seu preço sobre valor patrimonial, e nesse caso está acima de 1, então nesse caso esse fundo não poderia ser adquirido nesse momento. Agora vamos para a segunda regra, que é a concentração de ativos. Funciona da seguinte maneira. Eu procuro não comprar um fundo se ele tiver mais de 10% investido em um único ativo. Vamos para a tela ver um exemplo. Bom, então para esse exemplo vamos pegar de novo aqui o BTLG para ver se ele passa por esse segundo filtro. Olhando aqui no seu relatório, você vai descendo a barrinha, você percebe que em maiores locatários, ou seja, de onde provém a sua receita, você percebe que nenhum locatário detém mais de 10% de sua receita. O que mais tem aqui é a Ambev, que tem no máximo aí 9%. Então, 9% de sua receita provém da Ambev. Os demais são menores os valores. Voltando aqui no site da Status Invest, você percebe que ele também tem alguns fundos que compõem seu portfólio, mas que não chega aí, ó, a 5% do seu patrimônio líquido. Ah, mas me mostra um exemplo de um fundo que tem ativos que passa de 10%, que esteja concentrado mais de 10% da sua receita. Aí eu pego aqui para vocês o GALG11. Por exemplo, olhando aqui no relatório gerencial do GALG11, você vê no portfólio dele que sua receita provém muito, olha só, 39% só da Souza Cruz, então já passou de 10% e muito. Outros 35% aqui dessa BRF Pernambuco aqui, 23% dessa outra BRF Salvador. Então o fundo, aliás, é o contrário, né? BRF Salvador é 35% e o BRF Pernambuco que é 23%. Ou seja, ele já extrapolou os 10%. O que acontece? Se essa Souza Cruz aqui tiver um problema, a gente não sabe, assim como aconteceu com as lojas americanas, você já tem aí, ó, um problema de 39% na receita do fundo, ou seja, vai impactar muito esse fundo. Não significa que isso vai acontecer, mas é um risco que a gente está correndo.
Ah, Cauê, mas você não tem o Galg 11 no seu portfólio? Tenho, mas quando eu comprei o Galg 11, eu não analisei esse filtro, eu analisei os outros anteriores. Por isso, eu coloquei o pé no freio e as cotas que eu tenho dele, vou permanecer com as minhas 40 cotas que eu tenho dele, porém, vou aportar menos. Vou esperar ele diversificar um pouco mais o seu portfólio, até porque nos outros quesitos ele vai muito bem, como contratos 100% atípico, reajuste do aluguel 100% IPCA e isso aqui que é muito bom, ó, seus contratos acima de 9 anos, como você pode ver, vacância 0%. É um excelente fundo imobiliário. O único quesito que ele reprovou foi ter muito de sua receita concentrada em um único ativo. Bom, então agora vamos para a terceira regra, que é a diversificação do fundo. Isso significa que ele deve ser bem diversificado. Por exemplo, se for um fundo de tijolo, eu só compro se ele tiver no mínimo 5 imóveis. Você pode ser mais rigoroso com essa regra e determinar ou estabelecer que ele tenha no mínimo 7 ou 8 imóveis. Para mim, eu estabeleci que ele tem que ter no mínimo 5 imóveis. Ah, mas se for um fundo de papel? Se for um fundo de papel, ele deverá ter no mínimo 50 ativos para que ele passe por esse terceiro filtro que eu estabeleci. E lembrando que ele não pode ferir a segunda regra, ou seja, ele não pode ter mais de 10% investido em um único ativo. Vamos para a tela exemplificar para entender melhor. Voltando aqui para o relatório do BTLG para ver se ele passa por esse terceiro filtro, você percebe que sim. Por quê? Porque o fundo tem que ter no mínimo 5 imóveis. E o BTLG, como vocês podem perceber aí, ele tem 22 imóveis, ó, 4, 8, 12... 16, 20, 22 imóveis, ou seja, está bem acima do mínimo que eu estabeleci. Você pode aqui no relatório também analisar a localidade de cada imóvel, porém você percebe que são excelentes imóveis, bem especificado aqui nas fotos aqui do relatório gerencial desse fundo. Então esse está aprovado no meu segundo filtro. Ah, e para os fundos de papel, vamos pegar aqui exemplo do Habitat. Qual que é a regra? Tem que ter no mínimo 50 ativos. Aí você vem aqui, se é um fundo de papel, ele investe boa parte de seu portfólio em CRIs. Então, você vai vir aqui e olhar os CRIs e olhar aqui, ó, por exemplo, aqui já tem um ativo, 2, 3, você vai contar, se tiver acima de 50, ele passa no segundo filtro. Nesse caso aqui, ó, você percebe que tem 10 ativos nessa página, mais 10 aqui, 20, 30, 40, 50, já chegou a 50, vai passar, ó, 60, 70, 80, 90, mais de 100 ativos tem esse fundo imobiliário, o Habitat. Além disso, ele tem outros ativos aqui, que é os FIIs que ele investe. Os FIIs totaliza 4% do seu patrimônio e cada ativo desse aqui não passa de 10%. Se um ativo desse aqui tiver mais de 10% concentrado, aí fere aquele segundo filtro. Então, ele não ferindo o segundo filtro e passando pelo terceiro, que é ter mais de 50 ativos, ele está aprovado já nos 3 primeiros quesitos. Bom, agora a quarta regra, que é os dividendos. Eu estabeleci que se for fundo de tijolo, ele tem que pagar no mínimo 8% ao ano. E se for um fundo de papel, eu exijo que seja pago no mínimo 12% ao ano de dividendos. Você confere essa informação facilmente no site da Status Invest ou Investidor Nota 10, dentre outros. Bora lá conferir um exemplo? Voltando aqui no BTLG, que é o que eu estou analisando para fazer a minha próxima aquisição, você percebe que os dividendos nos últimos 12 meses foi de 9,26. Então, ele já está aprovado nesse quarto quesito. É interessante também descer aqui e olhar se não teve nenhuma queda muito brusca, né, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, é melhor para analisar, né? Então, foi aprovado nesse quarto quesito que eu estabeleci. Olhando aqui um fundo de papel, como exemplo, tem que ter no mínimo 12% de dividendos nos últimos 12 meses. E você percebe, pegando aqui o MXRF11, você percebe que ele pagou um pouquinho acima de 12%. Então, nesse caso, esse daqui também passaria por esse filtro, esse fundo de papel. Pessoal, antes de continuar, eu tenho que fazer uma chamada e te apresentar um e-book ao qual você adquirindo por R$ 10,99, você vai aprender a fazer as análises fundamentalistas antes de comprar uma ação. Se você quer ser um bom investidor em ações, ter uma excelente carteira de ações,
considere a possibilidade de adquirir esse e-book por esse preço de R$ 10,99. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para essa página e comprar esse e-book que vai te ajudar muito na hora de você comprar uma ação. Você vai aprender a analisar todos os indicadores de uma ação, os indicadores da empresa, fazer uma análise fundamentalista completa. Clica depois aqui no link que está aqui na descrição que você vai gostar muito desse e-book. Agora, a quinta e última regra. Essa é bem pessoal, que é o tempo de negociação do fundo na bolsa. Com raras exceções, o fundo deve ter no mínimo 3 anos de existência, pois assim eu consigo fazer uma análise de seu desempenho. Além disso, é interessante que a sua liquidez diária esteja acima dos R$ 500 mil. Bom, olhando aqui de novo para o BTLG, você pode olhar aqui no gráfico e clicar aqui em 5 anos. Aí você vem com o mouse aqui em cima e vê a data que está 2018. Então isso já mostra que desde 2018 ele já está operando na bolsa. É uma análise rápida, só colocar o mouse aqui em cima, você percebe que ele já tem mais de 3 anos. Então o BTLG acaba sendo aprovado nesse quinto e último quesito, que é no mínimo 3 anos na bolsa. Mas, como eu disse, isso é muito pessoal. Se você estabelecer apenas 2 anos, 4 ou 5 anos, fica a seu critério. Eu procuro, no momento, não entrar em fiagros, porque eles são muito novos no mercado. Tem aí em média de 1 a 2 anos, no máximo, que estão operando na Bolsa de Valores. Com raras exceções, eu tenho o RZTR, que é ligado ao agronegócio, porém é um fundo que detém fazendas, ou seja, ele tem imóveis, e ele está aí quase 3 anos no mercado, né? Então, quando eu comprei, ele estava aí com 2 anos e pouco no mercado, então com raras exceções acaba sendo aprovado nesse filtro. Mas o BTLG passou nos 5 filtros que eu estabeleci. Bom, gente, então essas são as 5 regras indispensáveis para ter sucesso nos fundos imobiliários. São as regras indispensáveis que eu utilizo antes de comprar o fundo. Porém, você pode fazer algumas outras análises secundárias após o fundo passar por esses 5 critérios. Como, por exemplo, a localidade dos imóveis e a qualidade dos clientes, histórico de dividendos e cotação, ou seja, se o fundo é bem regular, né, e não tem grandes oscilações negativas em suas cotações nem nos dividendos. E por fim, com essa estratégia você passa a construir uma excelente carteira de investimentos nos fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, eu acho que eu mereço o seu like e a sua inscrição. Te espero até o nosso próximo encontro aqui mesmo. Não perca!